Vamos, então, avançar, na nossa série de estudos sobre o que Jesus disse sobre determinados assuntos, não é? Hoje nós vamos avançar para mais um assunto. Na última aula aprendemos sobre o que Jesus disse sobre a palavra de Deus. E hoje vamos para o que Jesus disse sobre a depravação do homem no pecado. Eu sei que nós estudamos 4, se não me engano, aulas. Paz, meu irmão. Fizemos 4 aulas sobre a depravação total, né? Sobre o pecado original e tudo mais, e suas consequências. Mas é importante, né? Naquela ocasião, estudamos a doutrina em si, né? Agora é importante nós olharmos para mais textos bíblicos para aprendermos diretamente o que o Senhor Jesus ensinou sobre a situação do homem em pecado, né? Será que Jesus ensinou a respeito da natureza humana uma visão tão otimista quanto se vê hoje, por exemplo? Se vê hoje. As pessoas têm uma visão otimista da natureza humana, da humanidade, né? Eu sei que muitos cristãos também pensam assim, inclusive algo sobre isso eu estaria abordando pela manhã, mas a pergunta é se isso, meus irmãos, corresponde à verdade. Porque tantos cristãos acabam pensando assim, que o ser humano não é tão mal, tão depravado assim, e que Jesus nunca ensinou nada de maneira tão clara a respeito da situação terrível de morte espiritual do ser humano, que o incapacita a tudo, na verdade, com relação a Deus. Por isso é importante sabermos o que Jesus disse sobre este assunto. Então, direto ao ponto, mais uma vez, o objetivo dessas aulas é justamente ser assim mesmo, né? Direto ao ponto. O primeiro texto está aí. Os irmãos acompanharem em João 5, verso 25, quando é dito: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Texto muito importante, meus irmãos. Neste versículo, Jesus descreve não o corpo de um homem, mas a condição espiritual da sua alma e a obra da graça pela qual ele é salvo, ao ouvir a sua palavra. Tá? Então ele não está falando aqui, neste texto, nesse exato versículo, sobre a ressurreição física. Ele trata deste assunto nesse mesmo capítulo, não é? Nos versículos à frente, mas nesse versículo em especial, ele está se referindo ao estado do ser humano, não é? Caído, morto em pecados. Através dela, ou seja, da palavra de Deus, Jesus ensina que o homem está espiritualmente morto, não simplesmente moribundo. Isso é um ponto muito importante. Então, nós não nascemos moribundos, tá? Uma pessoa moribunda quer dizer que é uma pessoa que está já encaminhada para a morte, né? Já está quase morrendo, já é um moribundo, já se espera que ele morra. Mas a nossa situação espiritual, como Jesus ensina nesse texto, não é de sermos moribundos. Essa não é a nossa realidade espiritual, não é? Desde nossa concepção, o nosso nascimento. A realidade é que estamos mortos. Essa é a condição natural do ser humano. A salvação envolve uma ressurreição espiritual da morte. Então, em suma, a salvação é justamente isso. Quando falamos em salvação, estamos nos referindo também a isso, né? Claro que pensamos em salvação no sentido da consumação, no sentido da própria volta de Cristo para redimir completamente o nosso corpo, ou seja, estarmos na glória. A salvação tem essa expectativa, digamos assim, aponta para o futuro. No entanto, a salvação já acontece agora espiritualmente. Então, a salvação, nesses termos, como Jesus ensina, não é? Ela consiste em uma ressurreição espiritual. Quando falamos que alguém de fato é salvo, ou quando dizemos que Cristo nos salvou, isso significa diretamente que fomos ressuscitados espiritualmente. Ou seja, não estamos mais naquela condição na qual fomos concebidos e nascemos. É uma ressurreição espiritual. Ele deu vida para que pudéssemos ouvir a palavra de Deus. Essa é a realidade. A salvação, então, é justamente isso, meus irmãos. Isso é evidente a partir do fato que, nesse texto, Jesus não fala da futura ressurreição do corpo. Então, o assunto aqui do texto é específico em relação à ressurreição espiritual. Para isso, podemos observar o texto de maneira mais ampla. Do verso 24, esse é o verso 25, mas do verso 24 ao 29, podemos ter um panorama melhor a respeito dessas diferenças, não é? A ressurreição espiritual
que é justamente essa salvação que vem por meio da palavra de Cristo, como ele está ensinando aqui, não é? Aqueles que ouvirem viverão. Então, a vida verdadeira, aquela operada pelo Espírito Santo, que é a ressurreição espiritual, vem por meio da palavra, quando ouvimos a palavra de Cristo, a voz de Cristo na pregação, no ensino. No entanto, do verso 24 ao 29, ele vai fazer essa distinção muito clara. Então, observando aqui, verso 24 ao 29. Começando com 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Nota como que a relação é muito clara a respeito da salvação, ou nos termos aqui da vida eterna, e ouvir a palavra de Cristo. Não separa uma coisa da outra. Por isso que a pregação ela é tão importante na igreja. Não tem outra ferramenta, não existe outro meio dado por Deus, não é? Outra ferramenta, outro meio pelo qual os homens podem ouvir o evangelho, a palavra de Deus no caso, né? A verdade salvadora, crendo então e sendo salvos. Não tem outro meio. É a pregação. Tem que ouvir a palavra de Cristo, tá? Então, mais uma vez, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Percebe como que o contexto, como é que ele ensina isso no contexto, né? Para a gente não entender que o verso 25 é um mero texto isolado. Não, ele no verso 24 já está falando isso, né? Então, ele realmente trata a questão da salvação, não é? Como ouvir, tendo como base ouvir a pregação, ouvir a palavra dele, crer nele por meio da palavra, por meio da pregação do evangelho, tá? E é passado então, quando ouve e crê, da morte para a vida. Por quê? Porque naturalmente o ser humano está morto em delitos e pecados. Esta é a condição espiritual do ser humano. E no verso 24, continuando, o mesmo texto que lemos no início, em verdade vos digo que que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvirão como? Por meio da pregação, a palavra dele. Tá? Então, desde aqueles dias até hoje, quando o evangelho puro, fielmente é pregado, aquele que é pecador e que Deus vai transformar por sua graça, não é? Pelo poder do Espírito Santo, ele ouve a Cristo chamando. É por meio da palavra que isso acontece. Essa fala de Jesus, meus irmãos, tem, então, uma parte de aplicação imediata. Passando aqui mais, verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E aí, concluindo, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, nota como esse texto, do verso 24 até o 29, tem duas ressurreições sendo faladas aqui. A primeira, nos dois primeiros versos, refere-se especialmente ou especificamente a uma ressurreição espiritual que acontece por meio da pregação. E a outra ressurreição que ele fala, essa sim é escatológica, essa sim ela fala do futuro. Na volta de Cristo, quando ele ordenar, então haverá ressurreição em sua volta. Tá? Então é importante isso aí. Por isso que ele fala, não vos maravilheis disso, do que ele falou anteriormente, da ressurreição espiritual por meio da palavra. Não se maravilhem disso. Porque vem a hora também, não é? No caso, no texto anterior, ele falou, vem a hora e agora é. Agora não. Ele só fala, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Não é? Isso referindo-se ao seu retorno. Tá? Onde haverá, então, o juízo final, e ele vai levar os justos, os seus, para o reino de Deus, ou seja, vão ressuscitar para a vida. A ressurreição da igreja, né? Eu digo a igreja de Cristo, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, a ressurreição para a vida. A ressurreição daqueles que são ímpios, que também acontecerá, é para a condenação eterna, é para a morte eterna. Certo? Então, essa fala tem duas partes importantes. Nós podemos verificar como que esse ensino de Cristo também, não é, foi difundido, foi espalhado pelos apóstolos.
Porque, por exemplo, Efésios 2:1, Paulo também tem o mesmo pressuposto. Ele fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, quando se fala de vivificação como uma ação de Deus, e vos vivificou, não é? Ele está colocando essa ação sobre Deus. Deus faz isso. E vos vivificou. Em que estado nós estávamos quando fomos vivificados? Mortos em delitos, em ofensas e pecados. Essa é a condição, tá? Essa verdade, então, define os limites para qualquer doutrina bíblica da salvação. Entender isso, que esta é a condição natural do ser humano, morto, não moribundo, não doente, não simplesmente enfermo, mas morto espiritualmente, essa condição é necessária para toda para a doutrina da salvação. Se qualquer doutrina de qualquer denominação não tem isso como base, nega a depravação total, nega a morte espiritual desde a concepção do ser humano, todo o desenvolvimento da sua doutrina, dessas denominações, não é, será errado. Se peca nesse primeiro ponto, todo o resto cai. Entende? Porque se nós negarmos a depravação total, ou dissermos que o ser humano não está morto em delitos e pecado, mas apenas arranhado, então poderemos inferir, não é, ao ser humano uma capacidade de ainda por si só responder a Deus. Justificando então o entendimento daquele livre-arbítrio, não é, absoluto que as pessoas acabam entendendo que tem. Isso acaba totalmente com a doutrina bíblica a respeito da nossa situação. E também da nossa necessidade extrema do evangelho, da graça de Deus. Por quê? Porque o ser humano pode cooperar de alguma maneira. Então isso é necessário para a doutrina da salvação. O homem é um pecador morto e, como tal, pode fazer apenas o que um cadáver faz: cheirar mal. É tudo que o ser humano faz. A imagem que devemos ter é justamente essa, né? Fisicamente somos vivos, né? Psicologicamente, nossas emoções, obviamente somos vivos. Mas ao mesmo tempo temos que compreender que espiritualmente estamos mortos. Todas as nossas faculdades, todas as nossas capacidades, elas foram alteradas, elas foram mudadas por conta do pecado, foram corrompidas por causa dessa morte espiritual. Então, o que o ser humano pode fazer, não é, morto em delitos e pecados, é aquilo que um cadáver também faz: cheirar mal. É só o que o ser humano faz. Tá? Trata-se apenas de uma doutrina da salvação fiel que começa com um pecador morto e com a necessidade de uma operação da graça que o levanta da morte para a vida. Então, se queremos entender o que é uma doutrina correta da salvação, essa doutrina tem essa base. O ser humano é morto e toda a ação para a salvação vem exclusivamente de Deus, não vem nada do ser humano. Qualquer doutrina que negue isso não é uma doutrina cristã de verdade. Tá? É uma distorção da mesma. Tá? Observação: isso também ajuda os jovens a entender, não é, melhor se o ser humano tem o tal do livre-arbítrio libertário, não é, absoluto, como defendem os papistas e os arminianos. Então, só pela premissa de que o ser humano está morto, e a ideia bíblica é nos ensinar o que é que um morto faz, ou seja, nada, só cheira mal, aí pense. Será que o ser humano tem essa liberdade de realmente entender a palavra por ele mesmo e responder essa palavra? Porque um morto não faz isso. Se você vai a um velório e você bate no caixão, não é? E você grita e você chora, volte, volte, eu não posso perder você, a pessoa não vai se mover por sua causa. Não vai. Se você sentar ao lado do caixão, enquanto todos velam ali, choram, e você tentar evangelizar aquele cadáver, não vai acontecer nada. Se você tentar convencê-lo de que ele está errado, que você está certo, não vai adiantar nada. É um cadáver. Só que esta situação é a realidade também de pessoas que estão vivas fisicamente, mas espiritualmente mortas. Por isso que se você compartilha com alguém o evangelho, a palavra de Deus, essas pessoas elas ou zombam ou simplesmente não dão crédito. Ah, isso é coisa de religião. É assim que eles entendem. Por que eles entendem assim? Porque estão mortos. Isso aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ela só guia
a vida de quem primeiro foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Sem essa obra do Espírito Santo de regeneração, de nova vida, a Bíblia é só um livro. E mais nada. Não é a palavra de Deus, é só um livro. Para quem está morto é assim. Tá? É desse jeito que devemos compreender. Jesus ainda disse mais, para entendermos melhor isso aí. João 3, 19 a 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, a maneira como a salvação, ou a condenação, na verdade, é descrita aqui, é muito curiosa. Né? Se vamos pensar na condenação, pensando no juízo final, vamos pensar no inferno. Mas aqui já podemos analisar, observar a condenação descrita hoje e agora. Hoje e agora, a condenação, o juiz já se manifesta. De que forma? Pela negação do Filho de Deus. Pela negação do Evangelho. Por isso que é dito, olha, e a condenação é esta. É assim que vemos quem está no caminho de condenação. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz aqui? Cristo. Ele é a luz. Tá? E o mundo é trevas. Por isso que a luz veio ao mundo. Né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja como que é ensinado aqui, porque as suas obras eram más, mostrando que esta condição natural do ser humano, ou seja, as obras dos seres humanos são más, e porque eles são maus então, né, de acordo com as suas próprias obras, que são os frutos de sua maldade, daquilo que há de maligno, então eles odiaram as trevas. Aliás, odiaram a luz. Eles amaram as trevas. Tá? E aí vai explicar mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, mais uma vez, o ser humano é espiritualmente morto. É por natureza mau. E é por sua maldade que ele não vem para Cristo. Ele não vem para a luz. Por mais que alguém tente arrumar desculpas, né? Vamos justificar. Vamos responsabilizar a igreja. Tem gente que... Tem uns cristãozinhos Nutella, sabe, hoje, que são cebosos, né? É cristão Enzo. Tá cheio de cristão Enzo hoje. Cheio de Enzo que se chama de cristão hoje. Que eles fazem isso aqui. Pegam um folder, né? Um folhetozinho, um cartazinho, colando nos postes das cidades, como eu já vi vídeos na internet, com a seguinte frase: nos perdoe se a igreja te magoou. Por favor. Nos perdoe se a igreja te magoou. As pessoas estão pensando que a igreja é o quê? É uma sessão de terapia com psicólogo, é? É para as pessoas chegarem, deitarem numa caminha e o pastor, juntamente com os membros, vão ficar olhando para a pessoa, vai, desabafa, abre o seu coração. E aí você começa a falar, porque da minha infância meu pai era assim comigo, e você vai ficar chorando e todo mundo vai passar a mão na sua cabeça, né? Como se você fosse uma vítima, como se você não fosse culpado também, como se você não fosse responsável. A igreja não é isso, não. As pessoas estão confundindo a igreja com outra coisa. Aí vem esse bando de Enzo aí, nos perdoe se a igreja te magoou. Não. As pessoas, elas não vêm para Cristo. E eu não me refiro à denominação. Eu me refiro... As pessoas não vêm para Cristo porque elas são más. Elas odeiam a luz. Essa é a única razão. Qualquer desculpa que alguém... Se você tiver um amigo, um primo, um parente... Pode ser pai e mãe, pode ser vó, não importa. Quem seja que você ama e que você insiste em chamar para a igreja, para Cristo, não é? E a pessoa, não, eu não vou. E começa a reparar defeito na igreja. Porque o pastor é muito duro. Porque o pastor é muito engraçado. Todo mundo vai achar algum defeito em alguém, não é? Ou o pastor é um cara legal demais, ou ele é um cara legal de menos. Mas há algum defeito em alguém que justifica não vir para a igreja. Né? É porque eu tenho um irmão que ele me olha de um jeito estranho, eu não gosto, eu me sinto mal. Você vai inventando desculpa, é porque eu não gosto dos louvores daquela igreja, sabe? Eles cantam salmos, é coisa velha lá do passado. Quem cantava salmos eram os israelitas lá no passado. Né? Eu gosto de música nova, né? Eu gosto de corinho de fogo. É por isso que eu não vou.
Não, essas pessoas que dão essas desculpas, elas não vêm para Cristo porque elas não são crentes. Elas odeiam a luz. Elas odeiam Cristo. Elas só não têm coragem de declarar isso, não é? Porque esteticamente é uma coisa feia. Esteticamente é uma coisa muito feia. Se ela se chama de cristã, ela vai dizer que odeia Jesus? Não. Um monte de pessoas não dizem que odeiam a Jesus. Não é? Até dizem que Jesus é um cara legal. O problema é a torcida, o problema são os cristãos. Não, é tudo desculpa. Essas pessoas são mortas, e porque elas são mortas, porque elas são más, elas odeiam. Isto é o que Cristo está dizendo a respeito da situação do homem. Então veja, uma coisa é o que nós podemos, de repente, pensar a respeito disso, raciocinar, tentar arrumar algum tipo de argumentação. Outra coisa bem diferente é o que o próprio Cristo diz em sua palavra. É ele dizendo, por que algumas pessoas não vêm para ele? Porque elas odeiam Jesus. Por mais que elas não declarem isso. Tá? Este é o mundo que nós vivemos. O mundo odeia ao Senhor. Por essas palavras, Jesus ensina que o homem sendo morto é mau e está em trevas espirituais. O que significa? Que o ser humano não é neutro, apto a escolher a Deus ou crer em Deus, mas ele odeia de fato a luz do Evangelho. Por isso, ele não vem ao Senhor Jesus. E tudo será desculpa, sempre. Sempre. O culto é muito cedo, o culto é muito tarde. O culto demora muito, o culto demora pouco. Tudo torna-se uma desculpa para a pessoa não servir a Deus, para a pessoa não seguir a Jesus Cristo. Tudo. Tá? O homem não está simplesmente em trevas sem conhecimento ou luz, mas ele próprio, sendo um pecador, está obscurecido. Ele ama as trevas, ele tem laços de amor com as trevas. O homem natural, e quando eu digo isso é o ser humano natural, isto é, o não regenerado, o que não nasceu de novo, este aí, que está morto em delitos e pecados, ele ama as trevas. Ele adora as trevas. Tudo que há nas trevas ele ama, ele busca, ele quer. Tudo. Tudo o que é maligno lhe chama atenção. Tudo, meus irmãos. Tá? Em si mesmo, odeia a luz do Evangelho e Cristo, que é a luz do Evangelho. Ele persiste, então, na sua incredulidade. Sempre inventando desculpas. Avançando, João 6,44, Jesus mesmo diz. Isso mostra a condição do ser humano. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe? Jesus está dizendo que isso que as pessoas, parafraseando e explicando isso e aplicando, o que lemos aqui é Jesus ensinando um princípio de que o entendimento de que o ser humano, por si só, busca a Deus é furada, é mentira, é uma enganação. Então as pessoas podem ficar dizendo que elas foram a Jesus porque elas entenderam que Jesus era o melhor, só que Jesus está dizendo que não é assim. Que na verdade ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. O Pai nos leva a seu Filho. O Pai aponta para o Filho. É o que ele faz. Lembra da pregação do último domingo à noite do seminarista Felipe? Ele pregou sobre a verdade de que Deus confirma o mediador da aliança. Ele aponta para o Antigo Testamento, como Moisés era um mediador, ainda que limitado e pecador, entre Deus e o povo de Israel, mas como Moisés não era um fim em si mesmo e apontou para um profeta, um mediador superior a ele, o qual o povo ouviria, referindo-se a Jesus Cristo. E Jesus é confirmado. Pensa em João Batista, quando estava no Jordão, purificando aquele povo por meio da água, não é? Preparando o povo para a chegada do rei. Quando vê Jesus chegar, ele confirma isso dizendo, apontando para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na própria transfiguração, sem contar depois do batismo, não é? Quando acontece aquela manifestação de Jesus Cristo, o Filho ali encarnado sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e a voz do alto diz, este é meu Filho amado, quem me comprazo. Ou na transfiguração do monte, quando estava ali Jesus, com Pedro, Tiago e João. E Jesus se transfigura, e o seminarista Felipe explicou,
que o seu rosto ficou brilhando como o sol. Ou seja, uma manifestação milagrosa para mostrar a divindade dele. E então Deus fala para aqueles discípulos de Cristo que queriam construir uma tenda para eles ali. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então é este Jesus, o Senhor Jesus, que está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém. Então o ser humano, porque está morto, não consegue ir sozinho até Cristo. E aí, esse texto joga fora esse entendimento de livre-arbítrio libertário, né? Quando eu falo libertário, irmãos, estou falando de libertário no sentido de livre-arbítrio absoluto das pessoas. Elas acham que, de fato, tem a caneta do destino na mão. E elas podem traçar seus próprios planos independente de Deus. Isso nunca existiu, de verdade. Nesse nível, né? Digamos assim. Mesmo Adão tendo livre-arbítrio antes de cair no pecado, não é? E ficar corrompido em sua natureza, ele não era independente de Deus. Isso não existe. Tem gente que é pior, né? Entende algo superior ainda à situação de Adão antes da queda. Né? Abraçando a ideia da independência. Isso não existe. Não existe. Tá? Nessas palavras, Jesus ensina o mesmo princípio, que o homem não pode por si só crer. Ele não tem capacidade de crer e não tem vontade de ser salvo. Né? Então, isso é uma coisa até óbvia, na verdade, mas se alguém quer arriscar, né? Já tenho alguns anos de estrada, na verdade, de contato com pessoas que não são da igreja, e nas tentativas de evangelização, de compartilhar o evangelho, há pessoas que disseram mesmo assim: mas ser salvo do quê? Eu não preciso disso, não. E esse é o ser humano natural. Ele entende que ele não precisa ser salvo porque ele não é tão mal assim. Que no final de tudo, de alguma maneira, vai contar o que ele está fazendo. Até parece que vai mandar para o inferno. Poxa, eu dou roupa para pessoas que não têm. Eu dou roupas. Eu dou sangue, olha só. Eu ajudo em obras sociais. Por que o Senhor me contaria para o inferno? Tem gente que realmente está contando com isso. Outros entendem que vão ser salvos porque, ora, é claro que eu sou uma pessoa muito inteligente e eu uso a minha capacidade humana, a minha liberdade, o meu livre-arbítrio de uma maneira tão mais dedicada do que o fulano, o vizinho, que é claro que Deus vai olhar para a minha escolha e vai me salvar por conta disso. E assim as pessoas estão. Só que é totalmente errado, de acordo com a palavra de Deus. O ser humano não pode. Ele não consegue, ele não quer. Não é a sua vontade fazer isso. A sua vontade está constrangida, pois como escravo das trevas, ele está espiritualmente morto. Espiritualmente morto. É só os irmãos pensarem. Se nós sabemos o que é bom, explique o porquê pessoas promovem tráfico infantil. Explique. O ser humano não é bom? Toda vez que eu for citar algum ditador da história, eu sempre vou procurar ser justo com esse ditador. E já morreu muitas vezes, né? Alguns já morreram. Os grandes ditadores da história, que fizeram um arraso neste mundo, eu sempre vou tratá-los com justiça. Porque o mundo aponta para homens como Hitler, como Stalin, né? Como Fidel Castro lá em Cuba, quando estava vivo também tocou o terror em Cuba. Como Kim Jong-un na Coreia do Norte, né? Alguns falam sobre Xi Jinping na China e tantos outros. Né? Mas pensando naqueles que foram realmente assassinos, não é? Hitler, Stalin e outros. Ditadores africanos, em outros países da Ásia. Demais, irmãos. Eles não foram culpados sozinhos. Uma multidão de pessoas seguiu as suas ordens. É só um homem. Como que um homem pode falar de seu sonho ridículo e absurdo e uma nação se dobrar a isso? Aqueles que se dobraram e fizeram mal são tão maus quanto aquele que teve a ideia e aplicou. São todos culpados. Tá? Ou seja, os alemães do passado que eram soldados de Hitler e mataram tanto judeus, cristãos e outros grupos também étnicos, não é? Aqueles alemães eram culpados. Ah, pastor, mas
na Alemanha nazista havia também cristãos, houve apoio de algumas igrejas. Culpados. Aqueles que estavam ao lado de Hitler não eram cristãos de verdade. Eram filhos do diabo, é o que eles eram. Porque filhos de Deus não fariam uma desgraça daquela. Pessoas que creem no evangelho vão ser guiadas por Cristo, não por aquela maluquice. Parece que Hitler se tornou o Cristo deles agora. Eles têm uma Bíblia e seguem Hitler? Que palhaçada é essa? Eu vou ter a Bíblia em minhas mãos, dizer que eu sou um cristão, vou seguir a desgraça do comunismo? Isso é cristianismo? Não. Todos são culpados ali. Tá? Esse é o ser humano, meus irmãos. Mais adiante, Jesus, não é? Disse ao perverso e ao incrédulo, João 8:43. Porque não entendeis, a pergunta de Jesus, né? Aos judeus, fariseus que estavam debatendo com ele, em João 8. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus conversando, debatendo com aqueles líderes ali, e ele explicava e eles rebatiam. Ele explicava e eles rejeitavam. Ele explicava e eles rejeitavam. Ele explicava e eles rejeitavam. Ele vai e diz isso. Por que vocês não conseguem ouvir? Por que vocês não aceitam a minha linguagem? Por que vocês não querem entender a minha linguagem? Por que vocês não entendem? Porque vocês não podem ouvir minha palavra, no sentido de acatá-las, de crer nelas. Vocês não podem fazer isso. Vocês não querem isso. O homem por si só não pode mesmo discernir espiritualmente o evangelho, não é? Tal é a sua cegueira. Ele não tem condições de entender. Como testificam todos os milagres de Jesus, ele está cego e surdo às coisas espirituais. A sua boca é muda e assim ele não pode adorar a Deus. Ele é um leproso em sua alma, sob o domínio do pecado, e está confinado à prisão do pecado. Ele está morto num caixão. Assim, meus irmãos, aprendamos tais princípios. Primeiro, Jesus ensina que o homem é um pecador morto, incapaz de crer por si só, não tendo um livre-arbítrio, livre-arbítrio foi boa, né? Livre-arbítrio com o qual possa se aproximar da luz do evangelho ou qualquer capacidade de entendê-lo. Então, este é o princípio ensinado por Jesus Cristo, tá? O homem é um pecador incapaz de crer por si só. Então, para os irmãos entenderem e reforçarem na mente de vocês, crer não é uma questão de que ideia é essa? Rapaz, gostei, concordo. Não tem nada a ver com isso. Crer é um milagre operado por Deus. É um dom de Deus, tá? Em segundo lugar, ele ensina que o homem ama as trevas do pecado e da morte. E esta é a realidade. Ouse perguntar, se você tiver oportunidade. É claro, né? Nós não teremos essa oportunidade, então é só uma frase bem hipotética, digamos assim. Mas sabendo dos políticos de nosso país, por exemplo, imagine que tivéssemos uma oportunidade para conversar com qualquer deles. Qualquer um deles. Tá? Seja de esquerda, de direita, né? Até agora, o que tem se mostrado é que essas divisões que existem não têm curado a corrupção desse povo, porque só prometem, nada fazem. E uns descaradamente roubam mesmo. Vontade de sentar com essas pessoas assim, frente a frente, e trocar ideia. Vamos ser honestos. Você tem dinheiro, muito dinheiro, você roubou durante décadas, fez um mal terrível para o seu próprio povo, que votou em você, o povo que botou a esperança em você. O povo é culpado por fazer isso, porque o povo é cego. Mas você se aproveita também da cegueira do povo, com as suas mentiras, e continua os roubando. Eu pergunto, por que você faz isso? Eu não vou nem perguntar se você fez, porque todo mundo sabe o que fez. Minha pergunta é por quê? Porque, entende, nós podemos até raciocinar que alguém faça alguma coisa tendo como justificativo uma necessidade. Mas por essa questão de lógica, que necessidade essas pessoas têm? Que necessidade? Não há necessidade, irmãos. É só corrupção mesmo. Não há justificativa, é só corrupção mesmo. Tá? É simplesmente isso. Pergunte, por exemplo, sei lá, né, a pessoa tem um relacionamento. Eu penso muito na questão da família, porque a família é uma coisa muito forte. E eu sei que no mundo de hoje a família não é muito forte, né?
Infelizmente, a família está numa crise hoje. As pessoas não estão mais valorizando o que o casamento significa. E a pessoa pergunta, dá vontade de perguntar para aquele, né, casal que se separou. Dá vontade de perguntar com as fotos do casamento. E mostrar as fotos do casamento, as fotos dos filhos que vieram e agora estão separados, divorciados, com a família rachada. Cada um por seu lado, cada um com um novo parceiro. Por quê? Por que vocês fizeram isso? Eu sei que todo mundo vai querer inventar uma desculpa. Todo mundo vai querer defender o seu lado. Mas nada que as pessoas digam justifica. É tudo invenção. É tudo invenção. Sempre é invenção. As pessoas fazem o que fazem porque são más. Os nossos pecados, meus irmãos, eles são premeditados. Certo? Eu sei que nós, muitas vezes, não é, usando esse termo, erramos o alvo. Nós podemos sim, e por isso Davi no Salmo 19, ora a Deus pedindo que ele o perdoe pelos pecados que ele cometeu e ele não lembra. Isso pode acontecer. Mas não é verdade que nós vivemos o tempo todo nesse sentido, sem querer querendo, errando o alvo. Nós pensamos, nós desejamos, nós fantasiamos, então consumamos o que está em nosso coração. Todo ser humano é assim. Mas todo mundo inventa desculpa. Ah, mas porque ele, mas porque ela. Não. É pecado e acabou. E você quis o pecado. Você amou o pecado. Você ama as trevas. Tudo que é proibido você ama. A graça, a parte final, aliás, 3, né? Jesus ensina a doutrina da depravação total e da incapacidade total do homem. É isso que ele ensina nesses textos que nós lemos aí. É o que ele fala a respeito da nossa situação como humanidade. Então, a graça todo-poderosa de Deus apenas e tão somente salva. Deus salva pecadores e só Deus salva pecadores. Pecadores não se salvam. Tá? Não se salvam. Algumas perguntas para a nossa reflexão a respeito disso. Já estamos caminhando para o final. Primeira pergunta: você crê nessa palavra de Jesus e aceita a sua condição tal como nas suas palavras? As palavras de Cristo, eu digo. Né? Você realmente entende o que Cristo está dizendo e você crê no que Ele está dizendo a respeito de você? Mesmo que isso muitas vezes faça você se sentir, sabe, pressionado e até ofendido. Porque sim, ouvir a verdade ofende muitas vezes. Não que a verdade seja dada para ofender, mas porque eu sou um pecador, me ofendo com o que é verdade. Porque eu não quero ouvir a verdade. Então eu entendo e creio nessas palavras de Jesus Cristo, porque nem todos creem assim, mesmo chamados de cristãos. Tá? 2. Ou você vê a si mesmo em sua própria sabedoria como se tivesse algum bem em si mesmo. Geralmente as pessoas entendem assim. Mais uma vez eu tenho que citar isso. Até cristãos conseguem ver um bem natural em si mesmo. Conseguem ver isso. Procuram ver isso. Procuram defender de alguma maneira que há um bem nele. Que há alguma bondade inerente a ele. Que existe algo de luz no coração do ser humano. Tem pessoas que defendem isso. 3. A sua confissão é a confissão da doutrina de Jesus de que somos espiritualmente mortos, ou é uma confissão pelos termos do homem, que não estamos completamente mortos, não plenamente confinados às trevas do pecado e da alma e do mal? Ou seja, é uma pergunta importante. Como é que nós pensamos sobre nós mesmos? Sobre o Evangelho, sobre a palavra e sobre a salvação? Né? Eu posso dizer para os irmãos que a maioria vai compreender de fato que nós não estamos assim mortos. Que, na verdade, estamos machucados, moribundos, mas não mortos. Então, é um ponto importante para que eu pense. Eu vou enxergar a minha vida, a vida da humanidade e tudo mais, como Cristo diz, ou como eu mesmo posso conceber em minha mente que está em trevas.
O que importa para mim é o que Jesus está dizendo na sua palavra, que é tão claro, ou aquilo que os homens estão dizendo, que é contrário ao que Jesus está dizendo. Eu dou um exemplo para os irmãos, muito claro. No século XVII, no final do século XVI, tá? 1618, e rompendo aí, chegando no século XVII, 1619, os alunos de um pastor reformado, traidor da fé reformada, que era o Jacó Armínio, os seus alunos que foram chamados na época de remonstrantes e que são os arminianos, né? Eles foram por um caminho totalmente diferente do que Jesus ensinou. Eles disseram, por exemplo, que o pecado original não é suficiente para condenar o homem. Que o ser humano não perdeu essas capacidades quando caiu. E que, portanto, pode, não é? Usando a sua própria vontade, a mesma linguagem que os católicos romanos usaram nos cânones do Concílio de Trento, pelo movimento de sua própria vontade, eles podem, não é, aceitar o evangelho, crer em Jesus Cristo, eles podem entender e raciocinar sobre isso e abraçar essa verdade. Então, qual é a verdade? É o que esses homens disseram e dizem hoje, muitos ainda, ou o que Jesus disse, que o ser humano está morto? Nós temos que realmente abraçar a verdade, irmãos. O que Jesus diz é a verdade. Então, dizer que o ser humano é depravado assim, não é ter um pensamento pessimista sobre a natureza humana. Isso nem pessimismo é, isso é realismo. Estamos sendo realistas a respeito de quem nós somos, à luz da palavra de Deus. E é isso que importa. Tudo que nós pensarmos fora da palavra, o que nós achamos não deve ter peso em nossas vidas, mas sim a palavra. Isso deve ser determinante para nós. O que achamos, não. O que sentimos, não. Tá? Isso é importante para compreender. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos nos iludir pelas emoções, né? Porque nós somos muito impactados por aquilo que vemos e ouvimos. Né? Todos nós somos impactados de alguma maneira. Todos nós podemos assistir uma série ou um filme, ou ouvir uma música e ficarmos emocionados. Nós podemos assistir um filme onde aquele filme conta uma bela história, uma história de superação, não é? Ou então uma história onde alguém ajuda um outro. E isso impacta qualquer um. Né? Não tem que a pessoa ter um coração de pedra, mas a pessoa fica realmente emocionada com aquilo. É uma cena muito bonita. E olhando para isso, ou para situações reais que acontecem, podemos pensar bem assim: ah, não é possível, o ser humano não é mal desse jeito, não. Não é possível, cara. Ainda há esperança da humanidade, não é possível. Não é, não é. Para você descobrir se aquele que está lá fazendo aquela boa ação, beneficiando alguém, se ele tem bondade de verdade, fale para ele, crê em Jesus Cristo. Aí você vai descobrir. Ele acabou de dar sopa pro pessoal debaixo da ponte. Com a camisa escrita contra a fome. Vamos amar uns aos outros. Vamos valorizar a humanidade. Ele fez isso. Ele se sentiu muito bem, sentiu um alívio de consciência. Ele se sentiu bem. E as pessoas olharam aquilo ali e falaram: caramba, que atitude bonita. Por mais pessoas assim. Não é tão comum, né? Pessoas que na internet fazem aqueles vídeos curtos, muitas vezes, em Instagram, às vezes em TikTok e outras redes sociais, fazendo vídeos, a pessoa ajudando o outro, né? Aí tá passando assim um menino de bicicleta, vai pra onde? Do nada. A pessoa, né, chega assim, vai pra onde? Vou vender minha cocada, sei lá. Nem lembro o que tem, né? Aí é quanto essa cocada? Quanto? Quanto custa? Aí cada um é R$1. E dá tudo quanto? Quanto aqui? Tem 100 cocadas. 100 cocadas, eu vou comprar tudo para você, tudo de você agora. E aí o menino vai e chora, eu vou voltar para casa com R$100. Né? E aí todo mundo tá filmando, dando like. O indivíduo que está fazendo esse vídeo, né? Com tanta bondade, ele tá ganhando. Muito mais do que ele está doando àquela criança que, né, vendeu a cocada para ele. E o pessoal é tão todo que nem percebe isso. E a pessoa se emociona com isso aí. Aí bota uma música de fundo, essas músicas bem impactantes, bem com uma melodia bem romântica, ou então muito forte, né, que impacta você. E a música te leva já a ficar com os olhos lacrimejando, porque você vê uma cena, a música te ajuda nisso aí. Pronto, o ser humano não é tão mal assim, gente. Não é. É simples. Jesus diz
Arrependa-se e creia no evangelho. Tome a sua cruz e siga-me, para você saber se a pessoa é boa ou não. Eu tenho que dizer para os irmãos, o mundo não está lotando as igrejas. Tá? Essa é a realidade. Esse é o mundo. Esse é o mundo. 4. Jesus disse a respeito do homem que ele, no caso, ama as trevas e odeia a luz. Você crê em seu veredito? Esse é o veredito de Cristo. Esta é a verdade, a palavra de Cristo. O homem ama as trevas. O homem odeia a luz. Tá? Tá cheio de crente negando isso sem olhar para a palavra de Deus, obviamente. Achando que a humanidade é composta por pessoas que estão clamando por um Salvador, clamando por ajuda, clamando, não é, a Deus. Não. O mundo odeia a Deus. E a demonstração mais clara disso é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele foi perseguido. O que ele fez de errado? João 8, ele pergunta aos fariseus ali: quem me acusa de pecado? Hã? Quem pode provar que eu pequei, quebrei algum mandamento da lei de Deus? Ó, todo mundo, ó. Então, os líderes o odiaram. Aí todo mundo, mas os pobres estavam com ele. É? Os pobres estavam com ele? Porque quando ele foi julgado sob Pôncio Pilatos, não somente líderes, mas a multidão, não é, ecoou o clamor dos líderes. E todos em uma só voz clamaram: crucifica-o. Essa é a humanidade. E perguntasse para algum deles qual a razão de matá-lo. Eles não poderiam responder porque eles não tinham como condená-lo. Meus irmãos, de verdade, tá? Até o Pilatos lavou as suas mãos, dizendo: olha, vocês querem isso. Eu não tenho como condenar esse homem. Eu não tenho razão nenhuma para condená-lo. Nenhuma. Eu não tenho crime nenhum para imputar a ele. São vocês que querem. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. 5. Ou você crê que ainda pode vir a ele por sua própria vontade e decisão, quando Jesus diz que ninguém pode vir a ele nessa condição. Porque os textos que lemos são claros com relação a isso. É por isso que em nossa forma de pública profissão de fé, temos tais perguntas. A pergunta 6. Você confessa detestar-se como pecador, humilhar-se perante Deus e procurar sua vida fora de si, em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica? Imagine um terapeuta motivador lendo uma pergunta dessa. Hã? Nossa, como você é negativo. Né? Como você é pra baixo. Sentiu uma energia tão negativa com você. A geração de Enzo é assim. Cis-Enzo são tudo desse jeito, né? Mas essa é a pergunta. Para aquele que está assumindo a fé diante de Deus e de sua igreja, para ser admitido à ceia do Senhor, se ele confessa isso de coração, você confessa detestar-se como pecador? Se a pessoa falar confessa, você está dizendo assim: eu me detesto como pecador. Eu não tenho como me amar como pecador. Porque eu ofendo a Cristo. Porque eu muitas vezes zombo do que ele fez por mim. Então eu não tenho como amar isso. Como é que eu posso me amar desta forma se eu peco contra aquele que me amou? Se eu ajo com ingratidão? Então, a pergunta 7. Você crê que todos os seus pecados são perdoados por Deus somente pela graça dele, por causa dos merecimentos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e não por nenhuma obra sua? Isso é perguntado, porque a pessoa pode chegar até uma igreja fiel com esse tipo de pensamento. Olha, não é pelos méritos de Cristo. Eu fiz por onde? Eu mereci. Por isso é perguntado. Porque uma pessoa que entende que mereceu alguma coisa, que tem alguma parcela, alguma participação, algum elo na corrente da salvação, esse indivíduo não é crente.
Não é alguém que crê em Jesus Cristo de verdade. Tá? Continua morto em delitos e pecados. É um incrédulo. Por isso é perguntado. Pergunta 8. Você crê que a sua fé é dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em você por meio da palavra e que ele habita em você? Isso é tão importante, irmãos. Porque a maioria não acredita, não entende que a fé é dom de Deus, mas a fé é um dom de Deus. Ninguém crê por si só. O homem não tem capacidade para crer, não. É Deus quem opera isso no homem. Então, se alguém chega, eu quero ser membro da igreja, mas diante dessa pergunta responde, não, olha, eu criei e todo mundo pode crer. Esse indivíduo não entendeu ainda. Não entendeu. Se o problema é falta de entendimento, vamos explicar. Mas se a pessoa insistir ainda no erro, se a pessoa insistir em manter que o ser humano tem capacidade, trata-se de um incrédulo. É alguém que está morto ainda, por isso não consegue aceitar a verdade. Entende? Para não ficar passando a mão na cabeça de quem... mas é porque não entende a doutrina reformada. Esqueça o nome reformada. Cristo está dizendo sobre essa situação do ser humano. O ser humano é esse pecador miserável que não pode fazer nada por si mesmo. Não. Então, eu tenho que olhar para o que Cristo está dizendo. Se a pessoa rejeita as palavras de Cristo, é alguém que pertence a ele? É alguém que crê nele de verdade? Não. Por isso, tais perguntas são feitas. Então, não se trata de uma questão inútil. Jesus advertiu acerca dos falsos evangelhos e cristos que enganariam a muitos. Tá? Lá, Jesus está ensinando que o ser humano é depravado nos pecados, é morto nos pecados. Mas ele já antecipou que muitos falsos evangelhos seriam pregados. Ou seja, evangelhos que negariam esta verdade. Que seriam evangelhos otimistas a respeito da natureza humana. Ele falou que falsos cristos viriam, falsos profetas viriam. Ele avisou de tudo isso. Então, o que está acontecendo hoje não é novidade, não. Tá? Ele mesmo diz, Mateus 24, versos 4 e 5, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não pense que isso aqui é simplesmente alguém que aparece do nada e fala, eu sou Jesus. Que já apareceu um monte aí, né? É Henrique Cristo, é um tal de Jesus lá do meio russo, não é? Eu nem lembro bem o nome, eu só lembro de algumas coisas, né? Juan Pablo de Montes, eu não sei se esse é o nome, mas alguém que dizia, eu não lembro bem o país, né? Um país aqui da América Latina, que era Jesus Cristo encarnado. Eu sou Jesus Cristo homem. Espalhando essa loucura e as pessoas acreditando aqui, um Henrique Cristo. Não é? Tudo isso, meus irmãos, distorcendo as palavras de Cristo, então não é simplesmente alguém que diz que é Cristo. É a distorção do evangelho de Cristo. Quando alguém fala algo que Cristo não disse, que Cristo não ensinou, esse tal está abraçando um pensamento anticristo, de substituição de Cristo. Simplesmente isso, tá? Capítulo 24, verso 11 ainda. Diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então não há novidade, desde aqueles dias é assim. Os apóstolos tiveram que lidar com essa realidade. Com a realidade de pessoas que vinham em nome de Cristo e anunciavam outro evangelho, um evangelho muito mais otimista, digamos assim, no que diz respeito à natureza humana. Não, o ser humano não é tão mau assim, o ser humano pode cooperar com Deus. Isto é um falso evangelho, tá? E, portanto, é ensinado um falso Cristo aí. No verso 23 a 25, ele diz bem assim, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Deus está dizendo, eu avisei antes, já estou avisando antes para vocês, que vai surgir muitos falsos profetas, que vão falar, Cristo está aqui, com a doutrina, com o ensino, e todos se chamam de cristãos, somos todos irmãos, eles vão dizer. Vamos todos, ao invés de construir muros, vamos fazer pontes. Vamos fazer pontes. Tá? E simplesmente, Jesus está ensinando de maneira muito clara aqui, são falsos.
ensinam outro evangelho, pregam um outro Cristo. Temos que ser realistas, meus irmãos. Realistas. Notem bem o texto de Lucas 18, verso 9 a 14. É a parábola do fariseu e do publicano. Ouçam bem, acompanhem bem aí, olha. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, consigo desta maneira. É interessante que essa expressão orava consigo refere-se a ele orar para ele mesmo. Suas palavras chegavam somente a ele mesmo, ou seja, ele falava alto e somente ele ouvia. Deus não ouvia, tá? Então orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, esse ceboso aí, eu não sou que nem ele não. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. Este aqui refere-se ao publicano, não ao fariseu. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Estas são questões, meus irmãos, importantes. A salvação é pela graça mediante a fé, mas ela é uma dádiva de Deus. Simplesmente isso. Como aprendemos aí, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça não é um mero auxílio de Deus. O ser humano não tem que ser ajudado, simplesmente. O ser humano tem que ser ressuscitado. Só o milagre gracioso da regeneração pode mudar isso. E não uma mera ajuda. Fé, meus irmãos, é o fruto da obra da graça efetiva de Deus naquele que é levantado da morte para a vida, que sendo espiritualmente morto, chamado e vivificado por Cristo, escuta de fato e então crê. Por isso é dito pelo Senhor Jesus, João 5 e verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu quero então concluir, meus irmãos. A doutrina do livre-arbítrio é um falso evangelho de um falso Cristo. Ô Senhor, ô amigo visitante, tem como o senhor ficar em silêncio, por favor? Se o senhor quiser ficar ouvindo, de boa, tranquilo, tá? Mas se ficar atrapalhando, eu vou pedir para o senhor se retirar. Então. Isso, então, deixa eu terminar aqui que eu estou dando uma aula. Certo, deixa eu dar aqui, entendeu? Estou dando uma aula aqui. Por favor, respeita o ambiente aqui. Tá certo? Obrigado. Então, a doutrina do livre-arbítrio é um falso evangelho de um falso Cristo. É o orgulho pecaminoso que confia em si mesmo. Jesus também adverte contra esse orgulho pecaminoso do homem, que confia em sua própria capacidade, nega a sua real cegueira espiritual e não precisa de um Salvador. Jesus disse em João 9, verso... Aliás, eu pulei aqui, cadê aqui? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Isso é importante, tá? Pense no princípio da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele se achava justo. Ele se achava justo, ele entendia que ele era bom, que ele era santo, que ele era melhor, não é? E, portanto, Jesus está ensinando de maneira totalmente ao contrário. Não era justo, não. Bom de maneira nenhuma, na verdade. Então, preste atenção a essas palavras de Jesus, porque assim podemos discernir hoje aqueles que de fato creem no Senhor Jesus para a salvação e aqueles que não. Então, observem, Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, Jesus não estava dizendo que há justos naturalmente. Não há. Não há de jeito nenhum. Tá? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, verso 10,
Ele usa o texto do Salmo 14 e do Salmo 53 e afirma que não há um justo, nenhum sequer. Não há. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, no verso 9, e diz também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, ele não está dizendo que há justos naturalmente falando, mas há pessoas que se sentem justas, que acham que são justas, que realmente têm uma expectativa, elas presumem de si mesmas que são realmente boas, justas, quando não são. Elas acham isso, mas não é a verdade. Por isso, meus irmãos, respondam. O que é, aliás, que teologia, para entender hoje, exalta o homem? E que teologia humilha o homem? Temos uma resposta muito clara aqui. A teologia sinergista, seja pelos papistas, não é? Ela papista ou arminiana, ou diretamente pagã, essas teologias exaltam o homem, exaltam o poder do livre-arbítrio. Mas que teologia humilha o homem? A teologia reformada. Nós nunca ensinamos que o ser humano é capaz sem a graça de Deus, não é? Sem o poder de Deus. Nós cremos em Cristo, no puro evangelho, por isso confessamos que o homem é espiritualmente morto, destituído da glória de Deus, é pobre, cego e nu, sem a menor condição de sequer entender a Deus, quanto mais buscá-lo ou crer nele por seu próprio livre-arbítrio. Este é o homem depravado no pecado. É isso que aprendemos. É isso que Jesus ensina sobre o ser humano. Pecador, miserável. Não é? Amém? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.